Hi everybody, how are you guys? Guys, here it's Mr. Lima, tudo bem? Então, aula de hoje de conversação para o sexto ano, tá certo? Gente, antes de tudo, vou fazer aqui a chamada para verificar quem está aí me acompanhando de casa, tá certo? First one, Ana Júlia, are you there? Arthur José, are you there, sir? Augusto Pimentel, Caroline Vitória, are you there? Evelyn Barbosa, hi Evelyn. Estila Alice, Francisco Miguel, João Pedro Lopes, Cauã Roberto, Letícia Alves, Lorena Lima, Lucas Vicente, Leandra Gabriele, Maria Clara de Araújo, Maria Clara Silva, Maria Clara Simões, Maria Júlia Salks, Maria Luísa da Vitória. Hey Maria Luísa, are you there? Can you hear me? Yes or no? Paulo Lenin, Riquelme. Hey Paulo Lenin, are you there? Presente ou não? Yasmin Vitória. Hey Yasmin. Maria Sofia Gomes. João Vitor. Hey João Vitor. Júlio César. Ronald Freitas. Anne Maria. Luan Victor. Caio Fernando. Clarice. João Felipe. Letícia Grandidier. Maria Luísa. Luana Santos. Luísa Vitória. Hey guys, I missed someone. Eu esqueci de falar alguém? Me digam aí, tá? Então, gente, espero que estejam todos bem. Para a gente iniciar essa aula de hoje, antes de tudo eu queria saber como foi o feriado de vocês. Se vocês passaram bem, foi tudo ok? How was your vacation? Was it fine? Did you guys enjoy? Did you guys rest? Yes or no? Okay guys, first of all, we are going to correct question about text 1 and text 2. Então a gente vai corrigir as questões, as perguntas que foram para casa sobre o texto 1 e o texto 2, ok? Ok, aqui estão as perguntas. Perguntas. Where did the word robot come from? 1. Who was Carol Capek? 3. Which are the different types of robots described on the text? Então, lembrando, essas perguntas 1, 2 e 3 são referentes ao texto 1, que a gente discutiu na aula passada. O texto foi Robots in Our Lives. Guys, I'll read again, right? Robots in our lives. Robots are part of our lives, and they are about to be even more present. The first example is going to be self-driving cars. In the next 20 or 30 years, we will start to see serious humanoid robots in our homes. They will do all the things that we see in science fiction. Robots intrigue people, but also scare them. The curator of Science Museum in London says that this reaction is natural and human. Então esse foi o texto 2 e a gente já pode começar a ver as perguntas do texto 2. A pergunta foi: What are part of our lives and why? O que são partes das nossas vidas e por quê? Se a gente for aqui no texto, tem
Robots are parts of our lives. Ou seja, robôs são partes das nossas vidas. And they are about to be more present. Ou seja, a resposta seria os robôs. Robôs são partes das nossas vidas. Respostas aqui. Robots are parts of our lives. E por quê? A pergunta foi, and why? Essa pergunta talvez tenha no texto. Aqui, se a gente ver, in the next 20 or 30 years, we will start to see serious humanoid robots in our homes. Ou seja, nos próximos 20 a 30 anos, nós veremos humanoides sérios, robôs humanoides sérios em nossas casas. They will do things that we see in science fiction. Essa estrutura a gente pode usar para responder o porquê. Ou seja, they will do, and they will do all the things that we see in science fiction. Ou seja, os robôs são partes das nossas vidas. Então, eles fazem e eles farão coisas que nós vemos em filmes de ficção científica. Isso é a resposta porque eles estão presentes em nossas vidas. A gente poderia adicionar mais. Por exemplo, they made life easy. They made life easy. Ou seja, eles fazem a vida, eles tornam a vida mais fácil. Question number 2. Pergunta foi 2. According to the text, how robots will become increasingly common? How robots will become increasingly common? Como os robôs vão se tornar mais comuns? Se a gente for no texto, fala, eles vão se tornar mais presentes, mas como? The first example is going to be self-driving cars. Here. Ou seja, o primeiro exemplo será carros autodirigidos, ou carros que se dirigem sozinhos. Next thing will be, in the next 20 or 30 years, we will start to see serious humanoid robots in our homes. Ou seja, se a gente for aqui, ó, a gente pode responder a questão number 2 com essa estrutura, com esse fragmento. The first example is going to be self-driving cars. In the next 20 or 30 years, we will start to see serious humanoid robots in our homes. Ou seja, falando dos carros autodirigidos e dos humanoides, dos robôs humanoides, certo? Que estarão nas nossas casas nos próximos 20 a 30 anos. Esses são exemplos que ilustram como eles vão se tornar mais comuns de acordo com o texto, certo? Question number 3 do texto 1. Questão 3 do texto 1. Have you used or seen any robot before? Isso aqui é uma personal question. Have you seen or used or seen any robot before? Do you find it interesting? Então vamos lá. A pergunta trata-se: você já viu, você já usou algum robô antes? Você acha interessante? Então, a pergunta é pessoal, mas eu vou responder o que eu acho, tá? O que eu penso, se eu já vi e tudo mais. Vamos lá. Primeira, você já usou, você já viu? Yes, I did. Resposta curta, sim. Posso falar um pouco mais? Posso. Por exemplo, I saw it when I traveled
to Japan. Então, sim, eu vi. E eu vi quando eu viajei ao Japão. Do you find it interesting? Vocês acham isso? Você acha isso interessante? Por exemplo, perguntando para mim. Yes, I do. Complementando. Sim, eu acho. I think robots world, o mundo dos robôs, os robôs are ou is a incredible area of study and of incredible area of study, é uma área incrível de estudo. E o que mais? É uma área incrível de que mais que a gente pode pensar? And so it's a trending commercial area. Ou seja, além de ser uma incrível área de estudo, é uma área comercial em ascendência. Ou seja, para quem quer trabalhar, vender e estudar, é uma área que está em ascensão. Ótimo, essa foi minha resposta. Caso vocês tenham respondido de maneira diferente, vocês me mandem para que o tio possa corrigir, ok? Vamos então para respostas de texto 1. Só lembrando o texto, 100 years of word robots, ou seja, 100 anos da palavra robô. Vamos lá. Do you know where the word robot comes from? The Czech writer Karel Čapek first used the word in science fiction play called IUR. Karel Čapek was born in 1890 and he wrote many works which criticized the political situation of his time. He wrote IUR in 1921, and the play was about a factory which made robots. The robots did not want to listen to people, and in the end, they overpowered people. The word robot comes from Czech word robota, which means hard work. Čapek inspired many authors and filmmakers, and the topic of the power of robots became very popular. Today, there are many different types of robots. Some are small, some are big, and some can do tasks. Some can do different tasks. They clean hospital floors, help in hotel and restaurants, and they can even be people's pet. Ótimo, gente. Então, eu acabei de fazer a releitura do texto 100 Years of Word Robots e a gente vai então buscar a resposta das perguntas. Vamos lá? Okay, guys. Now we go back to the text. The text. As perguntas que eu enviei para vocês foram as seguintes sobre o texto 1. Where did the word robot come from? De onde veio a palavra robô? Se a gente ver aqui, se a gente visualizar o início,
Se a gente visualizar o início, tem o seguinte: do you know where the word robot comes from? Então aqui, ó, the Czech writer called Karel Čapek first used the word robot in science fiction play called IUR. Então aqui a gente tem o primeiro relato do uso da palavra robô através do seu escritor, do escritor do livro chamado IUR. O nome do escritor, inclusive, é Karel Čapek. Então, a gente já pode responder com isso daqui. Certo? The Czech writer Karel Čapek first used the word robot, in science fiction play called IUR. A pergunta é, now, who was Karel Čapek? Who was Karel Čapek? Quem foi Karel Čapek? Se a gente for aqui, ó, no segundo e no primeiro parágrafo, temos o seguinte, que ele é escritor, writer. Temos o seguinte ainda no segundo parágrafo. Karel Čapek was born in 1890 and he wrote many works which criticized the political situation of his time. Então a gente pode usar essas duas estruturas para responder a pergunta 2. Vamos lá? Então, Karel Čapek was a Czech writer. Eu posso escrever, por exemplo, que ele foi um escritor tcheco e que ele escreveu that wrote the science fiction play called IUR. Čapek, eu posso continuar, was born in 1890 and he wrote many, e ele escreveu vários trabalhos que criticaram a situação política do seu tempo, ou seja, do tempo dele. Senhor Ricardo, você já conseguiu responder? Okay, guys, let's go now to the third question, a terceira questão e última sobre o texto 2. A terceira questão e última fala o seguinte: which are the different types of robots described on the text? Have you seen it before? Ou seja, quais são os diferentes tipos de robôs descritos no texto? Você já os viu antes? Vamos lá, vamos para o texto voltar para tentar entender, tá? Quando a gente vai aqui para o último parágrafo, o último que a gente chama 1, 2, 3, 4, the fourth paragraph, a gente tem o seguinte: today there are many different types of robots. Some are small, some are big, and some can do different tasks. They clean hospital floors, help in hotels and restaurants, and they can even be people's pets. Gente, quando a gente fala disso, a gente já tem aqui os tipos de robôs descritos no texto. Vamos dar uma olhada. Quais foram os tipos de robô descritos no texto? Robots. Posso usar esse fragmento e falar o seguinte: robots that clean hospital floor,
help in hotels and restaurants, and people's pets. A segunda pergunta foi, então aqui eu tenho robôs que limpam hospitais, ajudam em hotéis e restaurantes, e robôs que são animais domésticos. Então percebam, robôs que limpam hospitais, ajudam em restaurantes e hotéis, que são animais domésticos. A última pergunta, ainda na questão 3, é o seguinte: Have you seen it before? Vocês já viram antes? Yes or no? Yes, I did. Yes, I have. Desculpa, sim, eu já vi. Ou eu posso responder no, I haven't. Se eu quiser, eu posso incluir mais algumas coisas, como por exemplo, se eu vi, I saw it when I went to Rio Mar shopping mall. Perceba o que eu falei. Foi uma experiência minha, mas pode ter sido de vocês também. Eu vi isso, ou eu os vi, I saw them, eu os vi, quando eu fui para o shopping Rio Mar. Certo? Perceberam? Aqui está a resposta da última questão sobre o texto 2. Gente, eu tenho agora um texto de hoje para a gente tratar ainda sobre technology and robots. Would like to come with me? Vocês gostariam de vir comigo um pouco ler sobre o texto de hoje, da aula de hoje? Vamos lá. O texto da aula de hoje chama-se esse aqui, ó. Lembrando que esses textos, tanto o texto da aula passada quanto os textos de hoje, foram tirados do site News in Levels. News in Levels, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí na tela. Ok? Que basicamente ele apresenta notícias para cada nível de conhecimento. O texto que a gente vai ver hoje, Robot Dogs Help US Soldiers. Robot Dogs Help US Soldiers. Ou seja, robôs soldados ajudam, robôs cães, ou cães robôs, ajudam soldados americanos. A gente vai ler esse texto no nível 1, tá bom? Vamos comigo? The US Company, começando, tá? The US company Ghost Robotics makes special robot dogs. The US military is now testing dogs. The robot dogs are part of the US military system. The dogs protect military bases. They do many other tasks too. The dogs can work on any type of land or place. They have special sensors. They find people. Ghost Robotics says that nothing can stop the dogs. The dogs use the latest technologies. However, we do not know many details about them. The dogs are a part of military strategy. Some information must stay secret. The US military uses the best technologies. Ótimo. Espero que vocês tenham gostado do texto. Eu vou minimizar um pouquinho aqui meu rosto para que vocês consigam ver o texto e possam pausar aí a leitura dele mais uma vez. Ok, pausaram? Ótimo. Então vamos voltar então para a leitura. A leitura do primeiro parágrafo fala o seguinte:
A companhia americana Ghost Robotics faz robôs especiais, ou cães especiais robôs. Cães robôs especiais, melhor. O exército americano está testando os robôs. Certo? Próximo parágrafo. Os robôs cães são parte do sistema do exército americano. Os robôs protegem as bases militares. Eles fazem diversas atividades também. Segundo parágrafo. Entrando para o terceiro. The dogs can work on many types of land or place. Os robôs podem trabalhar em diversos tipos de terra ou lugar. They have special sensors. Eles têm sensores especiais. They can find people. Eles conseguem encontrar pessoas. Ghost Robotics says that nothing can stop the dogs. A empresa diz que nada consegue parar os robôs. The dogs use the latest technologies, ou seja, os cães usam as tecnologias mais atuais, as últimas tecnologias. However, we do not know many details about them. No entanto, nós não conhecemos, nós não sabemos muitos detalhes sobre eles. The dogs are part of the military strategy. Os cães são parte da estratégia militar. Some information must stay secret. Algumas informações devem se manter em segredo. E the US militaries use the best technologies. E o exército americano usa as melhores tecnologias. Gente, have you guys even seen this robot dog before? Have you seen it before? Vocês já viram isso antes? Do you guys believe that we can use robots to protect us? Vocês acreditam que a gente pode usar robôs para nos proteger? Yes or no? Please tell me. Do you think that we can relay our protection on robots? Do you think robots are safe? Vocês acham que a gente pode deixar nossa segurança em robôs, deixar que eles nos protejam? Vocês acham que eles são seguros? Do you think that those robots are safe? Vocês acham que esses robôs são seguros? Ok, tentem me responder aí de casa. Para a tarefa de casa de hoje, vai essas perguntas aqui, ó. Estou mostrando na tela. What is artificial intelligence? What is the difference between machine learning and deep learning? And where is this technology being used already? Ok? Essas são as perguntas que vão para casa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Só lembrando que hoje nós vimos correção das perguntas do texto 1 e do texto 2 da atividade de semana passada, da última aula. Nós lemos o texto 2, o texto da aula de hoje, discutimos um pouco e no final vocês têm essa atividade de casa para me entregar. Ok? That's it, guys. See you next time. Vejo vocês na próxima aula.